Estamos de volta com o Religare. Nós estamos gravando o programa desta semana aqui nos Jardins da PUC Minas, no Centro Cultura e Fé. O Religare desta semana tem o apoio técnico da PUC TV. Nós estamos conversando com o filósofo Tiago Adão Lara e o tema é o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos. O senhor terminou o primeiro bloco, professor, falando sobre esse momento atual que a Igreja Católica vive e também da menção que o Papa Francisco faz à leitura da Bíblia. O senhor vê que isso faz parte da tradição dele, não é? Lá de Buenos Aires, do trabalho dele. O que isso pode significar para essa perspectiva de leitura da Bíblia que o CEBI desenvolve? Veja, é bom a gente colocar isso. O CEBI, na realidade, não faz parte da institucionalidade da Igreja. Sim. É um movimento ecumênico. Sim. É um movimento ecumênico, ele não é institucionalizado eclesiasticamente ou eclesialmente, embora tenha o seu registro civil, né, como exigência da sobrevivência. Acho que é um esclarecimento importante, né? Isso, mas não está ligado. Tanto é que nossas atividades são feitas em qualquer espaço. Qualquer espaço. Faz-se muito em espaços religiosos, porque é oferta acolhida, etc., mas faz também em espaços leigos completamente. Então, esse é o primeiro dado importante. Mas, de qualquer maneira, o nosso público é gente que está ligada às instituições religiosas, né? Então, há também aí como é que eu diria assim, uma dinâmica de convivência que a gente tem que administrar. Sim. E isso na nossa cabeça às vezes é difícil. Nós continuamente estamos nos cobrando essa dimensão de ecumenismo, um ecumenismo que aprender a fazer a experiência religiosa não contra as instituições, mas em uma maturidade humana que não fica dependendo das instituições. Isso é uma coisa que não é fácil também para a gente, que foi formado, né, sobre a capa da instituição. Sim. Mas é uma tentativa que a gente faz. É claro que então o clima nesse diálogo varia de acordo com a variação que se dá na instituição. Sim. Por exemplo, há grupos religiosos evangélicos que de jeito nenhum aceitam a proposta do CEBI. E às vezes a própria igreja evangélica é dividida entre aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Já fiz menção assim de bispos que aceitam e de bispos que não aceitam. Na realidade, nós não temos no Brasil, praticamente hoje, quase nenhum bispo que endosse plenamente, como era na época de 80, 70, os grandes bispos, né, da teologia da libertação também, eles davam apoio pleno. Hoje, praticamente, isso não existe. Mas nós temos também o cuidado de mostrar que o nosso movimento não pode ser de nenhuma maneira uma facção. Não podemos cair no fanatismo de que temos a verdade, de que o movimento nosso é um compromisso com o processo histórico e temos muito claro na nossa cabeça que o Deus que se revela para nós é um Deus também que caminha com o homem nas vicissitudes da história. E que, embora a gente possa dizer que a experiência de Deus, a experiência do absoluto, ela não é a experiência absoluta do absoluto. Então, isso a gente trabalha com essa linguagem quase nunca. Aqui eu fico pensando nas comunidades, né? Das periferias. Isso já é um discurso mais elaborado. Por exemplo, né? Uma coisa bonita. Eu fui chamado para falar sobre o Ano da Fé, numa comunidade, uma paróquia de Juiz de Fora. E o que eu fiz? Peguei a história de Abraão e mostrei em que Abraão acreditou. Em que Abraão acreditou? Abraão acreditou no processo histórico. Num processo histórico sobre o qual ele não tinha controle completo, mas que ele apostava na promessa. Mas que essa aposta na promessa não era entregar-se irresponsavelmente, ele tinha de providenciar a própria vida. Então, com isso, você vai
mostrando que fé não é acreditar em dogmas, principalmente, é muito mais inserção na vida. Mas o que eu achei mais interessante quando eu mostrei que Moisés, a Bíblia apresenta Moisés com 3 etapas de 40 anos. Isso eu descobri e achei uma coisa linda, né? Nos 40 primeiros anos de vida, Moisés está na corte. Aos 40 anos de vida, Moisés percebe que ele está fora do lugar, que ele não fez a experiência de vida que o seu povo fez. Então ele foge da corte. 40 anos na Bíblia é a idade da maturidade. Então ele faz uma opção de povo, uma opção de vida, e acredita que lá na convivência com a sua raça, com o seu povo, é que Deus o acompanha. Depois de 40 anos vivendo no deserto, cuidando dos camelos, das ovelhas, etc., Moisés é chamado para dirigir o povo do Egito até a Palestina. Vai com 80 anos de idade, esse velhinho, vai fazer essa. Mas aí a gente mostra também 40 anos aqui, não é matemática, 40 anos é simbólico, 40 anos são 40 anos de experiência de uma vida dura, solidária com o povo, e agora ele é chamado a libertar isso. Depois de 40 anos de caminhada no deserto, Moisés está com 120 anos de idade. Mereceria um prêmio, não é verdade? Aí Deus o leva para o lado da montanha e diz: olha, essa é a terra que você vai, que o seu povo vai ver, mas você não vai entrar nela. Que Deus é este? Mas aí a gente reflete: mas isso não é o bonito da vida? Onde está a grandeza da pessoa? A grandeza da pessoa está em cumprir um projeto de vida. 40 anos de plenitude na corte, 40 anos de plenitude no deserto, 40 anos no meio do seu povo, 40 anos de caminhada no deserto. Moisés, diz a Bíblia, morre com a vista ótima e cheio de vigor, né? E o túmulo dele fica um mistério, porque os grandes homens, na realidade, não morrem. Então, quando você leva, na leitura da Bíblia, a mostrar que a religião está profundamente ligada à vida, a um compromisso com a história, a um sabor da vida, porque isso é o mais importante, né? Moisés morre satisfeito, Moisés morre completo, maduro, com lucidez de vista e com vigor. É o grande elogio, e a Bíblia termina: nunca apareceu um profeta como ele, né? Então, essa maneira de ler a Bíblia, chamando a atenção para essa junção de vida e fé, de vida e religião, é que vai abrindo os horizontes para eles mesmos perceberem que há uma outra linguagem na Bíblia, que não a linguagem da ciência, ou a linguagem do comércio que está aí. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda o povo. Sim. Como é que se vê no horizonte do CEBI esse outro tipo de leitura da Bíblia, em que o texto parece querer ajudar as pessoas a vencer na vida, do ponto de vista de conseguir uma casa, um bem, né, um enriquecimento, né? É que alguns chamam de uma leitura na perspectiva de uma teologia da prosperidade. Como é que do horizonte do CEBI vocês refletem sobre essa outra forma de leitura? Não? Interessante nesse ponto é o seguinte: na realidade, a Bíblia foi muito usada para amortecer a pujança do dinheiro, né? A pujança do dinheiro. E no catolicismo isso foi muito marcado. Quando chegou o protestantismo, sobretudo com os protestantes calvinistas, a Bíblia foi apresentada como estímulo para viver. É na medida em que você leva a vida na sua pujança aqui na terra, é que você prova que Deus está te abençoando. Eu acho que esta perspectiva de agora é um pouco retomar isso, mas de uma maneira empobrecida, né? Porque eu tenho a impressão que no início do calvinismo isso não era no sentido de ganhar dinheiro inescrupulosamente ou da maneira mais fácil, magicamente. Sim. É isto? E a gente apela então para aquilo de Jesus, quando o diabo diz para ele: transforma a pedra em pão.
né? Eu costumo dizer, mas quando é que a pedra pode, quando é que você pode obter o pão? É quando você faz todo o processo de acompanhamento do grão, que apodrece, que nasce, que é colhido, que é triturado, que é amassado, que é frito e depois fica o pão. Nessa caminhada toda, Deus nos acompanha. Então, essa leitura é uma leitura que para nós é uma leitura muito perigosa, porque ainda se mantém numa atitude mágica, de que religião é para realizar os problemas que o homem não pode, né? Não pode resolver. Sim. É isso? O senhor seguramente, melhor que eu, sabe o que é a metáfora de que eu teria vontade de construir aqui uma tenda para a gente passar o resto do tempo falando sobre essas coisas. Menos calor, porém, né? Menos calor, exatamente. Nós estamos aqui num dia quente, não é? Dia quente. Mas muito obrigado, professor, pela sua presença, enriquece muito e marca o Religare, né, nesse início de ano, né, de uma maneira muito especial. Eu também agradeço, foi uma alegria para mim estar presente aqui. O Religare de hoje vai chegando ao final. O Religare, que é um projeto do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você quiser acompanhar as histórias do Religare, os programas, os nossos cursos, obter notícias sobre aquilo que nós fazemos no mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas, você pode acessar a nossa página na internet. O nosso endereço é www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Nós estamos nos despedindo do espaço Cultura e Fé, onde nós gravamos o programa de hoje, com apoio técnico da PUC TV. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.